Olá! Desde 2007, a Associação Norte-Americana de Psicologia denuncia uma tendência sexualizadora das crianças que passa pelo design de roupas, a construção de brinquedos, desenhos animados, séries e que foi reforçada com o advento das mídias sociais. Mas essa cultura da hipersexualização traz prejuízos consideráveis ao desenvolvimento infantil. E é sobre isso que a gente conversa agora com a psicanalista Adriana Jussara. Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater um pouco mais sobre essa questão da hipersexualização que vem sendo alertada há bastante tempo, mas que ganhou um outro patamar, assim, digamos, com as redes sociais. Queria que a gente pudesse começar dizendo onde nasce essa hipersexualização infantil e se ela afeta mais meninas do que meninos nesse contexto. Bem, nasce a partir daquilo que as famílias tornam comum ou normalizam, né? Porque é sempre dentro de casa que começa. Quando você normaliza um comportamento, uma música, um programa, um acesso exagerado a telas, você normaliza o que vem junto com isso, né? Então, dentro de casa é onde começa. A gente não consegue dizer, Michele, se é mais meninos ou meninas, mas as meninas, até pela diversidade de vestimentas, a gente vê com maior amplitude, né? Mas afeta a criança de maneira geral. E começa dentro de casa. Quando os pais permitem um funk pesadão, um programa, um canal do YouTube que mostra, que normaliza comportamentos, é aí a porta de entrada dessa sexualização das crianças. A gente está falando de consumir produtos que estimulam essa hipersexualização. Você citou música, você citou os programas, até roupas, né? Existe uma indústria, então, que fomenta essa hipersexualização. Isso tem um fundo mercadológico? Uma coisa leva a outra, né? Porque quando você tem um consumo e uma procura de algo, por exemplo, vamos pegar a cultura do funk, e eu não estou demonizando o funk em si, mas ele direcionado às crianças, né? Aí existe um desejo por utilizar roupas que combinem com aquele ambiente. Naturalmente vai ter alguém que vai ter que fornecer isso. Então sim, também tem uma indústria que se alimenta disso. E essa indústria, Michele, ela vai muito além do que o produto que a gente consegue comprar na prateleira. Ela atinge o submundo, os lugares mais feios e escondidos da sociedade. E aí a gente pode falar do mercado de imagens e coisas relacionadas à pedofilia, inclusive. Tipo pornografia infantil. Exatamente. Todas essas coisas. Adriana, quando a gente pensa nessa normalização da hipersexualização, né, que a gente está falando, tudo começa dentro de casa, a gente não coloca esse olhar crítico para saber o que é aquilo que a gente está incentivando. Muitas vezes, falando da dança, né, a gente acha engraçadinho, faz vídeo, posta nas redes sociais. E de alguma maneira a gente está expondo e trazendo a normalidade aquele comportamento para a criança. Quais são os prejuízos que eu tenho nesse desenvolvimento? A gente pode dizer que a infância ela pode ser encurtada em razão dessa estimulação da sexualidade cada vez mais cedo? Sim, porque você vai gerar comportamentos que não são adequados a cada idade, né? Em primeiro lugar. Quando você vê uma criança de 5, 6 anos fazendo uma dancinha com um apelo sexual e você incentiva aquilo, você está incentivando comportamentos que não deveriam estar presentes na vida de uma criança de 6 anos. Então você expõe ela a situações que vão levar a esse encurtamento, entre aspas, da infância, né? E aí existem outros riscos dentro disso. Você perguntou sobre os prejuízos psicológicos. Adentrar num mundo que elas não conhecem e que elas não entendem, estar exposto a situações, a falas, a gestos e a músicas com palavras que elas não deveriam ter acesso. Existe uma normalização, Michele, do comum, assim, existe uma normalização do que é feio no mundo e que as crianças deveriam ser protegidas, né? Por exemplo, dentro de casa, perto dos nossos filhos, a gente não deveria falar palavrão, a
a gente não deveria incentivar comportamentos que são de adultos para crianças. Então, quando você filma uma criança fazendo uma dancinha com gestos sexualizados, você está expondo a uma situação que não deveria. O que pode acontecer? Isso pode prejudicar o desenvolvimento emocional dessa criança. Ela pode ter isso acelerado e levar a um quadro de ansiedade, de depressão, que vai levar lá no futuro a prejuízos mais sérios, inclusive, na manutenção dos relacionamentos que elas venham a ter. Isso também contribui para colocar a criança numa perspectiva de risco no que diz respeito a abusos? Sim, sim. Porque quando a criança ela é criada de maneira usual como uma criança, ela é ensinada certas coisas, né? Por exemplo, a gente pega uma criança de 5 anos. Quem deveria poder tocar, trocar, manusear essa criança? As pessoas que estão cuidando dela e que sejam confiáveis, né? Se ela tem um rebolado, aquele apelo, né? E isso expõe ao olhar de um pedófilo, isso pode abrir uma porta, inclusive, né? Eu falo que a gente tem que tomar cuidado, Michele, até com o que a gente posta dos nossos filhos na rede social. Né? Porque você pode sim abrir as portas para um eventual abuso através de um comportamento que você toma como inocente por estar presente em uma criança. A criança não entende aquilo como algo negativo, mas o abusador entende. Então, sim, quando você expõe uma criança, quando você tira a proteção da inocência, da roupa que deveria ser usada da maneira correta, dos gestos, da fala, você abre sim uma porta para um eventual abuso. A gente teve um avanço do uso de telas por crianças muito acentuado, né? E hoje a gente sabe que a internet tem diversas informações disponíveis. Esse também é um processo, quando eu permito essa hipersexualização, de alguma maneira eu estimulo essa criança a buscar, por exemplo, informações sobre esse universo sexualizado, o tabu muitas vezes de discutir esses assuntos em casa faz com que essa criança ou adolescente busque fontes alternativas de informação, e a gente sabe que nem tudo que está na internet é confiável, vai oferecer uma boa formação para essa criança, né? O que a gente pode pensar a respeito disso? Eu vou falar algo aqui que vai soar absurdo, mas uma criança ela não deveria ter contato com telas antes dos 12 anos de idade. Ela não tem maturidade ainda, e a partir dos 12 com supervisão, né? Porque se você soltar um iPad, um tablet, né? um equipamento desse na mão de uma criança e deixar o YouTube com ela vai entrando e daqui a pouco ela vai parar em alguma coisa. Eu tive um caso de consultório, eu não atendo criança no consultório, mas eu atendi uma família, né? Os pais dessa criança vieram, porque a criança de 7 anos, os pais foram chamados à escola. 7 anos. A criança tinha um celular e ela estava junto com outras crianças no intervalo pesquisando termos sexuais que ela tinha escutado numa música. Uhum. Quando você joga isso numa pesquisa, Michele, não tem muita trava, não. Tem filtros. Não. Tudo, né? Se a criança coloca isso no Google, ela vai encontrar um site adulto. E ela vai ter ali uma série de informações que ela não deveria ter. Né? Imagens, sons e coisas que ela não deveria ter. Ai, mas você está dizendo que toda criança que tem acesso à tela vai ter... Não toda criança, mas você vai arriscar no seu filho. Por quê? Sem contar os inúmeros casos, por exemplo, através dos jogos, que tem aqueles fóruns de conversas, que você não tem controle sobre a pessoa que está do outro lado. Então, o ideal para as crianças, sem contar que o uso de tela, Michele, traz outros perigos além da sexualização, tá? Uma criança que come em frente a uma tela, ela tem um enorme potencial de desenvolver uma questão alimentar no futuro. Um descontrole, uma ansiedade alimentar, qualquer problema relacionado à alimentação. Distúrbio, né? O excesso de tela leva pela luz azul e por uma série de coisas, pelo excesso de incentivo, de estímulo cerebral, leva a um quadro de ansiedade. Então, uma criança hipersexualizada e superestimulada através de telas,
ela será com certeza um adolescente, um adulto ansioso e terá prejuízo nas relações que ela vier desenvolver na idade adulta. Essa hipersexualização, ela pode ter reflexos na minha vida adulta, nessa questão sexual mesmo, Adriana? Sim, porque vamos lembrar que tudo que você é exposto repetidamente, você normaliza e aquilo perde a graça, o incentivo. Sabe, por exemplo, um outro tema que até sugiro que você aborde em algum momento é o consumo excessivo de material pornográfico por adultos. Muitas vezes isso tem origem lá. Porque você tem... O que acontece com relação à vida sexual? Ela precisa ser uma descoberta e ela precisa ser vivida de maneira adequada para que você não precise do excesso para que isso seja prazeroso. Se você é super estimulado desde cedo, o que vai acontecer? Fica muito mais difícil. Práticas violentas, violentas inclusive risco à vida mesmo, de pessoas que se expõem a riscos que são muito, muito pesados e existem casos de pessoas que chegam a óbito, inclusive, por práticas relacionadas ao excesso. A gente pode fazer um paralelo com quem consome drogas. Por exemplo, eu começo com uma quantidade menor de droga e aquilo, meu organismo se acostuma e sempre eu preciso de mais para tentar atingir aquele pico que eu tinha no começo. Exatamente. Quando eu percebo, por exemplo, tenho uma criança, percebo que estou nesse caminho em que a hipersexualização e essa superexposição estão presentes. Ainda há tempo de corrigir esse curso, Adriana, para minimizar esses impactos que a gente está discutindo? Sim. O ideal sempre é você, dentro da sua casa, criar um ambiente que ela esteja protegida disso. Você vai conseguir proteger o seu filho 100% do tempo do uso de telas? Muito provavelmente não. Mas se você tem controle disso dentro da sua casa, e se você troca o comportamento, se você cuida do ambiente, existe sim um ganho e muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional também, a depender do quanto isso já aconteceu, entende? Como introduzir esse assunto com a criança ou adolescente de uma forma que seja leve e que seja orientativa mesmo? Bem, quando a gente fala de criança, novamente posso causar uma polêmica aqui. Na sua casa, as regras são suas. Sim. A gente fala hoje muito de uma educação respeitosa, onde você tem... Nós recebemos uma educação mais impositiva, mas em algumas situações você vai ter que colocar um pouco mais de ordem, né? Então, sentar com a criança e falar para ela que aquele comportamento é inadequado, com muito afeto, com muito carinho, mas ser firme no não. Não, você não vai utilizar isso, não, você não vai assistir esse tipo de programa. Crianças entendem limite como amor. Por mais que ela esperneie na hora de receber esse limite, limite é amor. Uma pessoa que recebeu limite na vida se sentiu amada, se sentiu protegida. Então, introduzir isso. Já com adolescente, e aí, daí adolescente a gente escuta histórias meio... Com adolescente, é reforçar o que... Porque, vamos lá, qual que é o problema da hipersexualização quando a gente fala de adolescente? É que eles extrapolem o limite da vontade deles, que eles façam coisas que não seria a vontade de verdade, por uma pressão do grupo, porque tá todo mundo fazendo, e pra isso uma gera... sensação de pertencimento, para uma sensação de pertencimento, e aí não amadurece essas vivências, não vive elas da maneira que deveria. Eu costumo dizer aos adolescentes que eu atendo o seguinte, Michele, tudo que você viver na vida merece ser uma boa lembrança. Eu não vou dizer que você tem que se guardar pro casamento, não é nada disso. Mas viver as coisas de maneira que isso seja gostoso de lembrar no futuro e não uma coisa que você vai ter uma angústia de se lembrar. Então, respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo, não se expor de maneira exagerada, né? Você gosta dos olhares que você recebe da maneira que você recebe? Sim, não? Como é que é isso? Onde isso está encaixado? E os pais precisam estar muito presentes na vida dessas crianças e desses adolescentes. É por isso que eu
pergunto assim, né, de que maneira introduzir esse assunto e como tornar isso leve, porque a maioria das pessoas com quem eu converso é sempre assim, mas eu tenho dificuldade de falar sobre isso. A gente percebe que ainda existe um tabu que acaba deixando expostos crianças, adolescentes ao abuso, a essa dificuldade de desenvolvimento, como consequência termos adultos que estão doentes, né? Sim. Então, a maneira é direta, leve, sem cobrança. Existe uma coisa assim, eu brinco, né, que eu falo assim, detesto adolescente, mas eles me adoram. Mentira, eu gosto muito deles. E aí, aqueles adolescentes que porventura vêm para o consultório, que geralmente os adolescentes que chegam para o consultório são filhos de pacientes, são pessoas... E existe uma facilidade enorme de conversa com eles. Por quê? Porque a fala é aberta. A fala é dando espaço para que eles falem de fato, para que eles exponham como se sintam. Porque quando seu filho se sente julgado, ele vai se retrair. Não fala, né? Não vai falar. Não vai falar. Com a criança tem que ser mais protegido de maneira mais impositiva, porque ela não tem ainda controle sobre o diálogo, né? Mas com o adolescente, é dar a ele elementos que levem eles a pensar, e principalmente nós precisamos ajudar os nossos adolescentes a se enxergarem como indivíduos, porque é muito apelo para que eles sejam parte de um grupo. E dentro desses grupos, muitas vezes, eles se perdem nessa parte da sexualização e do excesso. Uhum. Então, reforça o indivíduo. Entendi. E me diz uma coisa, Adriana, a gente está falando que existe uma lógica mercadológica que está por trás disso, que existe toda uma rede que envolve até crimes, que também fomentam essa questão da hipersexualização. A gente pode pensar que isso também se reforça quando a gente pensa em padrões de beleza que são expostos, porque assim, de alguma maneira, eu olho um modelo que está colocado, que é trabalhado, seja na mídia social, seja em propaganda, seja em revista, seja em um desenho animado, um quadrinho, me espelho naquilo como uma meta a ser atingida, ou me espelho naquilo como uma forma de tratar uma mulher, por exemplo, que a gente tem essa objetificação da mulher muito explorada. Essas realidades que são postas e repetidas exaustivamente, elas também contribuem para esse contexto? Sim. A gente precisa entender que os pais precisam se tratarem como indivíduos para que eles não passem para esses filhos através do seu comportamento e dos seus traumas, né? Porque, eu não sei se você tem filhos, Michele, mas tenho. Um menino de 6 anos. Um menino. Ele vai repetir muito o pai. Você vai perceber ele repetindo o pai. Por exemplo, se ele vê o pai chegar com flores em casa, se ele vê o pai cuidando de você, ele vai naturalmente tomar essa mesma atitude. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma menininha, ela vai repetir muito a mãe, né? Então, ela vai querer usar a maquiagem da mãe, o sapato da mãe, e daí a gente precisa pensar que se eu, e aí novamente vamos na polêmica aqui, tá? Se eu ando muito sem roupa dentro de casa, se eu exponho demais os meus filhos à minha própria nudez, eu normalizo a nudez deles. E aí a gente fala, mas isso é só dentro de casa. A criança não tem esse parâmetro. Então, e aí você falou sobre o padrão de beleza e se isso contribui, por isso que eu falo sobre os pais. Uhum. Essa mãe e esse pai, eles precisam estar muito conscientes de quem eles são, entenderem que cada indivíduo é um indivíduo. Nós vivemos num país, Michele, que a gente não tem, o brasileiro não tem cara, nós não temos uma cara, né? Nós somos diversos e com belezas diversas, né? Então, se eu trabalho no meu filho desde cedo, que o padrão dele é um padrão bonito e que tá tudo bem ser como mas isso tem que vir através de mim, porque eu também tenho que mostrar essa aceitação em mim. Uhum. Então, essa busca de se enquadrar, essa busca, e passando por isso, existe o apelo de fazer o que todo mundo faz para estar incluído naquele padrão, incluindo as danças, o trejeito, as falas, né? Os memes, né? A gente tem um caso recente aí de
uma grande rede de fast food que usou um ator pornô como garoto propaganda. E aí você leva seu filho e aí você vai ter que explicar pro seu filho por que é engraçado ter aquele cara falando aquelas coisas. Você normalizou uma coisa que não deveria. Entende? Então é grande o negócio. Criar uma criança, proteger uma criança é um trabalho árduo. E exige muito comprometimento. Sim. Né? Você falou, inclusive, no tratar, né? Como é que eu ensino um filho a respeitar? Vamos falar por esse quesito de que tem muita violência contra a mulher atualmente. A gente precisa lembrar que esse adulto que hoje agride uma mulher foi criado por outra mulher. E num ambiente violento, provavelmente. Ou onde ele desrespeitou a mãe e não foi coibido disso, né? Então, a gente ensina isso dentro de casa desde cedo. Aí a psicanalista culpa os pais. Sim, seus filhos são frutos de você, então não tem como ser diferente. Então, como é que seu filho vai aprender a tratar as meninas lá fora quando ele crescer? Porque ele viu o pai dele tratando você dentro de casa, ou qualquer figura paterna que exista ali, né? Uma presença masculina que tem perto dele. E às vezes, filhos que são criados só por mulheres. Também, gente, eles precisam entender isso dentro de casa. A tratativa com o ser humano em primeiro lugar, e com a mulher e com o homem, enfim, isso é dentro de casa que começa. Adriana, muito obrigada pelas informações. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço a sua disponibilidade e todo o conhecimento compartilhado. Obrigada. Um estudo do projeto Adolescentes Mães concluiu que 20% das adolescentes da pesquisa não tinham conhecimento sobre métodos para evitar a gravidez. O projeto é executado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde. O levantamento coletou dados de 1.177 mulheres oriundas de 5 regiões do país. E para discutir mais sobre essa realidade, é que eu converso agora com a médica ginecologista e obstetra Ana Amélia da Rosa. Doutora Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse discutir aqui no papo esse dado que, confesso, me deixou bastante impactada, né? Essa pesquisa que traz aí que pelo menos 20% das adolescentes gestantes afirmam não conhecer métodos que impeçam a gravidez e acabam tendo novas gestações antes dos 18 anos. O que está por trás disso, doutora? Essas pessoas, elas ainda carecem de informação, embora a gente viva num mundo, em tese, em que a informação está em todo lugar. Te agradeço muito o convite. Falar sobre a gravidez na adolescência é um assunto que eu gosto muito, e estar aqui podendo trazer alguns números e levantar algumas questões é sempre muito bom, né? Sim, apesar da informação estar disponível, né? Nem sempre essa informação ela vai fazer uma mudança. Eu aprendi isso há pouco, né? Então, às vezes a gente pode ter conhecimento daqueles números, mas não necessariamente os números sozinhos vão de fato trazer algum resultado, né? E nesse tempo que eu tenho de carreira, eu sou ginecologista, já tem mais de 18 anos, a gente vem tentando pensar em estratégias, pensar em soluções para que essa realidade possa mudar, né? Então, falta informação, falta porque a boa parte dessas meninas não vão... A educação sexual, principalmente dali entre a escola e falar sobre sexo na escola e em casa, é a forma que a maioria das meninas teriam acesso a esse tipo de informação, né? O que é o ciclo menstrual, o que representa o ciclo menstrual, quais são as mudanças que vão acontecer no corpo dessa menina na passagem da infância para a adolescência. É nessa idade em que acontece a descoberta da sexualidade e boa parte do início da atividade sexual. Então, são eventos que acontecem nessa faixa etária, e se ela não tem essa abertura de discussão nos ambientes seguros que o adolescente tem que ter, ela acaba simplesmente vivendo aquilo entre os amigos, nas rodas, entre as suas conexões pessoais, e ali nem sempre ela vai ter a informação como deveria, né? Então, para quem tem acesso a
avaliação, consulta com um profissional de saúde e a métodos contraceptivos, a realidade é diferente. Eu falo isso porque trabalho na rede pública e na rede privada, e a diferença entre os dois universos é muito grande, né? E esse número ele é de 2020, só para você ter uma ideia, foram 80 partos aqui em Cuiabá entre menores de 10 a 14 anos, né? Isso eu estou dizendo os números entre menores de 10, meninas de 10 a 14 anos. Se a gente pega aonde aconteceu esse parto, né, em que maternidade que aconteceu esse parto, a gente consegue ter uma dimensão da diferença. Naquele ano foram 2 partos na maternidade, em uma maternidade privada, e 78 partos numa maternidade que atende rede pública, né? Então aí a gente imagina como é diferente esses dois cenários, né? Mas a gravidez na adolescência, ela faz parte das duas realidades, né? Eu trouxe esse número para você ver o tamanho. E o que acontece? Iniciada a atividade sexual, né, sem os métodos contraceptivos adequados e orientação, o que acontece? A paciente tem uma grande chance de troca de parceiros, ela tem um risco maior de se expor, ter um comportamento sexual não adequado, se expor mais às doenças sexualmente transmissíveis. Isso tudo, nessa adolescente que não tem um apoio, ela acaba não tendo acesso a recursos para cuidados de saúde mesmo, né? O atendimento a esse adolescente, ele também é muito difícil na rede pública. É difícil você encontrar um especialista, é difícil você encontrar alguém que saiba falar a linguagem do adolescente e que vá de fato acolher e prescrever um método que ela vá de fato usar. Então a grande questão é, para o adolescente, o que a gente quer é que ela não tenha a gravidez, né, e que ela tenha um método, uma ação que seja eficaz por um período longo, né? Com apenas uma ação a gente evite a gravidez por um período maior. Dentro das alternativas contraceptivas, um método que contempla esses dois critérios, eficaz e que dure um tempo e seja reversível, né, e que não seja definitivo, vamos falar assim, são os métodos de contracepção de longa duração, né? DIU, Implanon, exatamente. E na rede pública, por exemplo, a gente só tem disponível o DIU de cobre, né, que seria esse método de longa duração. E mesmo o DIU de cobre que está disponível, ele não a paciente tem várias barreiras de acesso a esse DIU, né? Numa menor de 14 anos é muito difícil a gente fazer a inserção desse DIU. Uma paciente que nunca teve filhos, por exemplo, também ela vai encontrar na rede várias barreiras de acesso a esse método tão eficaz e que poderia sim ser uma alternativa. Então o que a gente vê de estratégia, o que a ciência recomenda nesse cenário, nesse universo de pessoas que estão iniciando atividade sexual e que tem esse comportamento sexual mais inseguro, vamos falar assim? Seria de fato os implantes subdérmicos, né, que seria o Implanon, né, que é esse contraceptivo que a gente usa no braço, que seria uma boa estratégia para esse grupo. Doutora, mas será que a injeção, será que o comprimido não funciona? Não é que eles não funcionem, mas é que nem sempre eles são usados da forma correta. Depende de uma regularidade que o adolescente por vezes não tem. Exatamente, uma disciplina que nem sempre esse adolescente vai ter. Então, por exemplo, a cada 10 métodos contraceptivos que eu prescrevo, apenas 4 pacientes, cada 10 pacientes que usam, apenas 4 pacientes vão manter o uso depois de um ano. Então, a continuidade do uso desse método é muito menor, né? Ela depende, e a eficácia vai depender muito da regularidade, se está tomando direitinho. Às vezes a paciente tem algum efeito colateral, ela deixa de usar. Às vezes, ao pegar esse método contraceptivo na unidade, alguém vai avaliar de alguma forma, julgar, ou ela tem medo que alguém fique sabendo, né? É muito comum a paciente buscar, às vezes, na escola, falar sobre esse assunto, né? E ela tem a escola tem uma linguagem mais próxima dela, mas o contraceptivo está lá na unidade de saúde. Então, a adolescente, ela tem a unidade de saúde não atende se não tiver acompanhado de maior de idade, por exemplo, né? Então, várias são as barreiras que essa menina vai ter. E a vulnerabilidade dela mesma, uma menina jovem, uma menor, é considerada uma violência sexual, a relação sexual menor, numa menor de 14 anos, porque simplesmente ela não tem ideia, ela não sabe, ela não tem maturidade para saber, mesmo que consentida a relação, se aquela outra pessoa que está junto com ela, se for uma pessoa maior, uma relação sexual mais velha, exatamente,
a menor ela não tem muita percepção do que está acontecendo, por mais que ela consentiu, sim, mas ela não tem capacidade sozinha de discernir o que é certo e o que é errado. Então tem toda uma cascata, né? Então a gravidez na adolescência, ela é toda uma cascata de questões que foram acontecendo antes, e é sim um problema de saúde pública muito grave, né? A gente tem, doutora, uma preocupação hoje com essa questão, porque assim, pelo menos o que a gente acompanha, me parece que há um tempo atrás nós tínhamos mais campanhas que eram feitas pela rede pública de saúde no que diz respeito a abordar essa temática, a jogar luz sobre isso, a dizer sobre o uso de contraceptivos, né? E isso me parece que se perdeu. Esse é um assunto que está deixado na gavetinha, assim? Eu acho que a gente viveu muito a AIDS, por exemplo, né? Então, com o surgimento da AIDS, na época, as campanhas, por exemplo, para uso do preservativo, para evitar a gravidez, o uso do preservativo foi bem, e isso também, esses números todos, né? Também tem acontecido entre as ISTs nesse universo das adolescentes. Então, vem crescendo muito o número de adolescentes contaminados, por exemplo, com o vírus do HIV também, né? Então, o sexo seguro, que ali, na nossa gerações que viveram o surgimento da AIDS e o medo de ser contaminado e a questão do uso do preservativo, então a gente foi tendo um comportamento sexual diferente. Com o avanço tanto das terapias, eu acho que foi dando foi se afrouxando ali, né, esse tipo de abordagem. Parece que eles não sentem tanto medo, por exemplo, de pegar alguma doença e de ter alguma, na questão das doenças, né? Sim, o comportamento vem mudando muito também, né? Então, tem se falado muito que, por exemplo, a informação, as telas, as redes sociais, enfim, o celular é uma nova forma de abandono. Eu achei dramático quando eu vi, mas em partes eu concordo, né? Então, para muitas famílias, o celular educa, né? Então, mesmo famílias, o contato, a proximidade do próprios pais com os filhos foram se afastando, né? Essas crianças foram ficando mais isoladas e parece que não foi preciso falar. Eu, por exemplo, como eu atendo as ginecologistas, falo sempre sobre, pergunto o que já viu, o que sabe, falo sobre tudo isso na consulta e eu percebo que às vezes mesmo as mães têm muita dificuldade de falar sobre isso com as meninas, né? Então eu acho que tem toda essa questão e sem dúvida nenhuma o poder público ele não assumiu esse papel, né? Ele não pensa que a redução da gravidez, posso estar sendo leviana em dizer assim, mas as estratégias devem ser diferentes para esse universo diferente de pessoas, é o que eu sempre falo. Para que elas sejam efetivas, né? Exatamente, não adianta fazer a mesma coisa para as mesmas, os grupos são diferentes. São gerações diferentes, são grupos diferentes, né? Então, há campanhas diferenciadas e, digo mais, cidades, municípios em que assumiram, né, em que incluíram esses métodos métodos contraceptivos de longa duração reversíveis, que eu estou querendo dizer o Mirena, o Kailina e o Implanon, como estratégia para prevenção de gravidez na adolescência, já viram um impacto significativo na redução da gravidez. Então, tudo gira em torno mais ou menos de 40%. Para vocês terem, em 2022, o número de gestações entre adolescentes aqui no estado foi em torno de 8 mil gestações, né? Isso equivale mais ou menos a 14% do total de gestações do estado. Em geral, no Brasil, esse número ele gira em torno aí de 15% a 17%, já chegou a 20%, vem diminuindo de fato, né? Mas essa diminuição ela é bem lenta, assim, né? E entre as adolescentes, 87% das adolescentes das gestações na adolescência são gestações não planejadas, né? Então, imagina, desse universo, a quantidade de meninas que não planejaram, não programaram engravidar é muito grande, né? E qual a chance dela engravidar? Muito. Quando eu me formei, eu fiz o parto da Maria Bethânia, que era uma menina de 10 anos, foi a mais jovem que eu fiz, assim, eu lembrando. Fiz o parto dela aos 10 anos, o primeiro, chamava Moisés, e eu fiz o último parto dela depois, já retornando como professora como preceptora lá na universidade, ela com 22 anos para fazer a 4ª cesárea com a laqueadura. Então, entre 10 e 22, ela teve 4 filhos. Foram 4 cesarianas, os 4 partos, né? E eu fiz a laqueadura dela com 22 anos, né? E vai ter
se ela não usa métodos contraceptivos seguros, vai vir uma nova gestação, um novo parto, provavelmente operatório, porque se o primeiro foi, ela era muito jovem, a chance do número de cesáreas é maior, com toda a sequência de riscos, né, que a gente falou, tanto de riscos relacionados à gestação, né, assim como quanto mais nova, mais corre risco de vida na gestação, ela e o bebê. Ela e o bebê, riscos de sangramento, parto prematuro, risco de pressão alta, que é a primeira causa de morte no Brasil. Ainda a gente vê muito esse tipo de desfecho. A paciente acabou de começar a ter relação, a chance dela realmente desenvolver pré-eclâmpsia é muito maior do que aquela menina que já tem um tempo maior de relação sexual, e aí ela acaba tendo a chance de pré-eclâmpsia nos extremos de vida é sempre bem maior, né? Então, normalmente esse parto vai ser um parto cirúrgico, a chance dela ter múltiplas cesáreas é maior. Então, os eventos são enormes, são grandes, né? Isso a gente está pensando só sob o ponto de vista do momento de gerar e de dar luz a essa criança. Qual é o impacto social dessa gravidez precoce, doutora? Qual é o efeito dominó, né, desse comportamento? Então, essa menina que engravida, ela já não vai, tem todos esses riscos que a gente já citou, mas provavelmente ela já não termina a escola na idade regular, né? Ela deve se afastar, tem todo um movimento para que ela não se afaste, mas a chance dela não conseguir concluir o ensino médio é muito grande, né? Ou adiar a entrada também, se a gente está associado ao curso superior, a um melhor desempenho, né? A você ter um melhor valor ali de salário e tudo mais, uma colocação, ela acaba não alcançando, né? Existe uma dependência econômica também, tanto dos familiares como do próprio companheiro, de alguma forma também, então é difícil ela conseguir trabalhar tendo crianças pequenas para cuidar em casa, né? A chance de abandono é maior, é muito comum essa menina não ficar mais na família da mãe, ela ir para a família do menino, né? E quando aquele relacionamento não dá certo, às vezes a gente tem ali duas pessoas que podem ficar mais vulneráveis a essas questões todas, né? Então a gente vê com bastante frequência, né? Então é toda uma cascata, né, de vulnerabilidade. É muito comum como eles falam, uma herança como se fosse uma herança transgeracional, assim. Aquela mãe foi mãe na adolescente, aquela menina foi mãe na adolescente, a filha, né? Como se fosse um plano de vida para ela, né? Agora, depois de tanto, a mãe entende também que aquilo está muito tranquilo e é natural porque passou por isso, né? E é como se ela não existisse uma outra forma, ela não pudesse ter um outro sonho, ela não pudesse planejar uma questão diferente a ela, né? E por isso o impacto é muito maior. Eles colocam estimativas de custo que o parto seria em torno de R$4.000, um custo de uma gestação na gravidez, e que os outros métodos contraceptivos, a economia financeira ali de cara já seria bem maior, evitando as próximas gestações, pelo menos subsequentes a gente considerando o uso desse método, por exemplo, o Implanon, que dura 3 anos. Uma menina de até 14 anos que engravidou, se a gente usa essa estratégia para evitar uma próxima gravidez, a gente consegue adiar em 3 anos uma próxima gestação, talvez em mais 3 anos, e dali a gente de 14 já está pulando para 20, que é uma outra maturidade, né? Então, é isso que eu falo, às vezes para um grupo diferente, uma estratégia diferente, não adianta querer usar pílula e injeção numa menina de 14 anos que de repente ela não vai conseguir fazer uso contínuo desse método e vem as falhas. Então é um efeito social. Eu trabalhei por um tempo no presídio feminino também aqui em Cuiabá, e lá quando eu recebi as adolescentes, boa parte delas estavam sempre envolvidas com tudo isso, né? Acabam saindo de casa muito cedo porque engravidaram, aí entram na vulnerabilidade do sistema todo, né? As crianças ficam, os filhos, elas ficam de repente em abrigos, toda uma cascata de consequência. E cadê a mãe dessa menina? De repente foi uma mãe que também muito adolescente foi mãe e que separa, os filhos não ficam com esse novo relacionamento e ficam todos pulverizados, assim. É uma
Então, planejar a gravidez, entender que aquele adolescente ele pode ser muito mais, né? Mostrar isso a ele, que os caminhos existem, que a descoberta da sexualidade não precisa ser, ela pode não engravidar usando métodos eficazes, você entregar esse método, abrir as portas e retirar as barreiras, é a missão de todos nós. Então, ter uma informação adequada, estar aberto a ouvir esse adolescente, né? Para que você, de fato, vá ter uma mudança. Nos municípios que já aderiram às mudanças, a redução foi em torno de 40% da taxa de gravidez na adolescência, né? A gente está falando em 40% nesse número grande que a gente tem aí de mais de 8 mil partos no ano de 2022 aqui no estado, por exemplo. Doutora, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas acho que deu para esclarecer bem quem está nos assistindo sobre a importância da gente discutir essa temática, principalmente dentro de casa. Com certeza, eu acho que tudo começa em casa. E vou deixar mais um último número que me impressionou muito também, você ficou com seus 20%. A cada 30 minutos, nesse tempo que a gente estava conversando aqui, uma menina de 10 a 14 anos pare uma criança, nasce uma criança aqui no Brasil. É muita gente ganhando, é muitas meninas ainda. Isso nós estamos dizendo de 10 a 14 anos. É uma, né, criança que cuida de outra. É uma criança, né, que cuida da outra criança, né? Então a gente tem que sim falar sobre tudo isso. Nosso papel social dessa história toda. O Papo Indica de hoje quer te lembrar que sempre vale a pena correr atrás do seu sonho. E aí, existe idade para entrar na faculdade? A trajetória do Sr. Antônio Nazaré, de 65 anos, prova que não. Mesmo morando em um sítio bem distante de Cuiabá, o desejo de concluir sua segunda graduação não o impediu de conquistá-la. Foi aí então que seu Antônio traçou metas e começou a fazer um cursinho semi-extensivo. É um objetivo que eu tinha na minha vida, inclusive em 1987, eu terminei o curso de licenciatura em ciência pela Universidade Federal de Mato Grosso e comecei também a fazer o curso de física na área de experiência, mas infelizmente por motivo do profissional do meu trabalho, eu estava perdendo muitas aulas e eu tive que abandonar o curso. Mas eu sempre tinha em minha mente que algum dia eu voltaria a fazer esse curso pela Universidade Federal de Mato Grosso. E pela vontade do Senhor, eu consegui a aprovação pelo Enem no ano de 2023. Como eu tinha ela como um projeto de vida, eu procurei a conseguir o projeto de vida que eu tinha na minha mente. E quem pensa que seu Antônio teve dificuldades em se relacionar com os demais colegas e se adaptar com a sua nova rotina, se enganou. Além de terem interesse em conhecer a história de seu Antônio, os profissionais e os demais alunos estavam sempre dispostos a ajudá-lo. É uma retomada, né? Muitos, quando vêm, deixaram de estudar há um bom tempo. Então, lógico, tem conteúdos que eles viram há vários anos, 20 anos, 30 anos atrás. A pessoa tem que correr atrás dessa defasagem. Mas como a gente faz uma inclusão delas dentro da comunidade escolar, os próprios alunos auxiliam além do grupo de professores. Então eles acabam sendo recebidos por toda a comunidade escolar para conseguirem ir atrás dos seus sonhos. O fato é que a população está envelhecendo cada vez mais com saúde e energia para continuar vivendo ativamente. A inversão da pirâmide etária já é uma realidade no Brasil. De acordo com pesquisas divulgadas nos últimos anos, o número de pessoas 60 a mais na educação superior vem crescendo expressivamente, o que acaba trazendo muitos benefícios. A inclusão de estudantes da universidade tem um primeiro objetivo de alteração, mudança no mundo do trabalho e na vida das pessoas. No nosso caso específico, dos estudantes com a melhor idade, a universidade, a formação superior contribui de muitas formas. Formação pessoal, de inclusão social, inclusão familiar, melhora do conhecimento individual de cada pessoa, de cada sujeito. E para além disso, a formação, a capacitação de estudantes da melhor idade contribui de forma significativa para o desenvolvimento pessoal, individual e no mundo do trabalho. Vale ressaltar
que o estudante da menor idade na UFMT tem os mesmos direitos daqueles outros estudantes. Como eu coloquei, todos têm direito à educação de qualidade e não serão eles que ficarão a um segundo plano nas nossas políticas, nas nossas ações educacionais. Sejam bem-vindos, estudantes da melhor idade, jovens e adultos, para a UFMT, a universidade de todos e para todos. Patrimônio Histórico de Mato Grosso. Desde 1983, o Centro Cultural Casa Cuiabana foi construído no século XVIII, sob alicerces de pedra-canga. Hoje o espaço é destinado a formar pessoas nos segmentos de artes plásticas, artes cênicas e músicas, além de abrigar exposições, shows e eventos variados. Construída no século XVIII, a Casa Cuiabana ainda mantém algumas das suas características que remetem à época, mesmo contrastando as adaptações contemporâneas. O imóvel, com estrutura adaptada ao calor de Cuiabá, servia de abrigo para viajantes que chegavam na cidade. Localizado na Rua General Vale, em Cuiabá, a casa possui 9 cômodos, paredes largas, portas grandes e piso de ladrilho. Esse imóvel ele remonta ao início da ocupação do nosso território. É uma casa lá de 1750 aproximadamente, onde Cuiabá, o núcleo urbano, estava iniciando. Ela foi construída com as tecnologias dos bandeirantes, usando taipa, adobe depois nas expansões. Então é um imóvel que identifica o modo de viver do cuiabano lá no início da ocupação. A principal característica arquitetônica dessa casa é a sua fachada, com grandes portas, grandes janelas e as suas curiosidades. Olha só que interessante, não havia muro, era muito comum, inclusive a gente pode depois olhar ali nas janelas, tinha um degrau para a pessoa poder subir e ficar observando a rua. E tinha uma outra questão, uma característica que a gente encontra aqui, que era gelosia. O que é isso? É uma telinha na janela que quem está dentro do imóvel consegue olhar quem está fora sem ser observado. Então a pessoa ficava observando o movimento da rua, o que estava acontecendo sem ser identificado. Mas era muito comum, as pessoas abriram janelas, conversavam, as janelas são muito grandes, isso colabora com o nosso clima, as portas todas com madeira maciça. Inclusive a gente faz questão de manter as características e preservar as esquadrias das janelas e as portas do imóvel para que essa identidade cuiabana possa ser vivenciada pela população. A Casa Cuiabana registrou um excelente trabalho de recuperação. Em 2004, foi realizada uma ampla reforma visando o conforto e a comodidade aos visitantes do ambiente cultural, além da sua adaptação estrutural. Então, a gente tem que entender que os momentos se subcedem, se alteram, e as necessidades vão seguindo também essas alterações. Então, hoje temos a necessidade de prevenção, combate a incêndio, acessibilidade, segurança, além de questão acústica, questão de camarim também, banheiro, esse imóvel não tinha banheiro. Então, o que é feito? Nós colocamos elementos contemporâneos e distintos para que eles fiquem bastante contrastantes em relação à edificação histórica. Então, você pode perceber que existe a rampa de acessibilidade que foi executada, mas o corrimão de material bem contemporâneo e bem distinto. Para quê? Para que não haja confusão visual ao público leigo, que não entende, de repente, não conhece a história do imóvel, que não haja essa mistura entre o histórico e o contemporâneo. Após passar por restauração para a preservação do seu patrimônio arquitetônico, o local, agora além de ser um espaço agradável de visitação, oferece cursos, oficinas de música, teatro, dança e cultura popular. Hoje é um equipamento cultural. Ele é aberto de segunda a sexta, administrado pela Secretaria de Cultura. Então aqui você pode visitar a qualquer momento para entender como é que uma moradia cuiabana do início da ocupação. A escola de teatro também está instalada aqui, então existe muita aula, muitos eventos da escola de teatro. E também aos finais de semana são desenvolvidos também eventos de terceiros que ocupam espaço, sendo esse espaço democrático para a população. Grupo de Voluntários da Vida, a Operação Sorria, ONG criada para auxiliar pessoas em tratamento de saúde. Versado na arte da palhaçaria, o grupo leva música, contação de história e truques de mágica aos pacientes, como forma de nutrir o bom ânimo e a esperança.
Mais recentemente, o projeto rompeu os limites do estado e levou um pouco da sua essência até a cidade de Manari, no Pernambuco, com apresentações teatrais e circenses para comunidades carentes. Praticar a empatia e estender as mãos para ajudar o próximo é um exercício diário de amor e de solidariedade. A Operação Sorria é um grupo de voluntários que usam da palhaçaria como expressão de auxílio ao próximo. A música, a dança, truques de mágica e o contar histórias se unem à figura do palhaço para encantar, conectar e amparar pessoas em tratamento de saúde, levando palavras de esperança e bom ânimo. Quando eu entrei para a Operação Sorria, eu queria fazer algo a mais. E acabou que, na verdade, eu que recebo a mais, sabe? Quando eu visito um quarto de hospital, quando a gente vê, assim, um sorriso de uma criança que às vezes está ali, sabe, cheio de agulhinhas ali, recebendo medicação, mas a gente faz alguma brincadeira ali, a gente vê aquele brilhinho, sabe, voltando. Então eu acho que isso é incrível. Há mais de 15 anos, diversos hospitais do estado recebem visitas frequentes dos palhaços, ou melhor, dos doutores da alegria. Fui convidado pela minha igreja a fazer uma apresentação. Uma pessoa da igreja gostou muito, uma amiga minha, falou: Juninho, por que você não vai de palhaço lá na Santa Casa? Eu trabalho lá. Isso foi no Natal de 2009. Então eu tive a minha primeira entrada de palhaço no hospital. Em 2009 me apaixonei, porque eu percebi que num local de tanta tristeza, vulnerabilidade, de tanta dor, sofrimento, eles me vinham com motivo de muita alegria. Então, para mim, né, foi muito prazeroso poder, ao mesmo tempo, levar alegria para eles, né, em meio ao caos ali, e receber também, né, o abraço, receber a alegria de todos ali presentes. Hoje a gente está atuando no novo pronto-socorro de Cuiabá, na Santa Casa de Misericórdia. A gente atua também no Hospital de Câncer de Mato Grosso, Hospital São Mateus, Hospital Santa Helena, Metropolitano. Além de visitar os hospitais, o trupe de palhaços voluntários realiza um mochilão, onde eles organizam uma série de ações teatrais e circenses para comunidades carentes, sempre com o mesmo objetivo: espalhar alegria, amor e esperança. Bom, o mochilão da Operação Sorria são viagens missionárias, onde a gente somos cristãos, né? Eu sou da Igreja Batista, né? Então a gente sempre teve esse chamado, esse trabalho como um chamado, mais do que ser um voluntário, como um propósito de vida. Então a gente entendeu de Deus que além dos hospitais a gente podia fazer muito mais. Então a gente começou com esse projeto, onde a gente começou a viajar por toda a América Latina, fazendo o mesmo trabalho de palhaçaria nos hospitais e com apresentações também de espetáculos, né? Nas ruas, em praças, levando a fé, a alegria e a esperança para todo mundo. E a Operação Sorria retornou do seu último mochilão cheio de experiências incríveis vividas naquele lugar. Além disso, a ONG está com as inscrições abertas para a Escola de Palhaço de 2024. A gente acabou de chegar do sertão de Manari, a gente fez o mochilão inclusive, e agora dia 23 de março começa a nossa Escola de Palhaço, a próxima turma, a 17ª turma da escola. Já vai para 15 anos de projeto de Operação Sorria. Então teremos mais essa turma este ano, inscrições abertas pelo nosso site operaçãosorria.com.br, tá bem? Dia 23 de março a gente começa, são 3 meses de curso, aulas aos sábados, né? É bem qualificado, tem professores de fora também, capacitando mais pessoas. Meu objetivo, meu sonho é ter trupes do Sorria em todos os hospitais de Cuiabá, né? Já alcançamos 7 deles aí. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então bora lá. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o papo. Quer sugerir uma entrevista ou reportagem, algum assunto que você gostaria de ver aqui no Papo? Manda mensagem pra gente, seja nas nossas redes sociais ou nesse e-mail que está aparecendo aí na tua tela. A gente volta no domingo que vem, desejo uma excelente semana para você e eu espero contar com a sua companhia no próximo fim de semana. Um beijo e até lá!